Você já percebeu que a maior batalha da sua vida talvez não esteja acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? Todos os dias, milhares de pensamentos passam pela sua cabeça, e alguns parecem pequenos, mas se repetem tanto que começam a tirar sua paz, sua coragem e até sua fé. É como se você vivesse preso em algo que ninguém vê, uma prisão feita de lembranças dolorosas, medos que paralisam e comparações que pesam nos ombros. O mais difícil é que muitas vezes nem percebemos que estamos assim. A vida segue, você sorri, conversa, trabalha, até ora, mas por dentro existe uma luta escondida que só você sente, uma guerra silenciosa que vai te desgastando. E é justamente dessa guerra que vamos falar hoje, porque não adianta apenas esconder a dor, repetir palavras rápidas em oração ou tentar ignorar esses pensamentos que voltam sem parar. Existe um caminho mais profundo, que começa quando aprendemos a reconhecer essas barreiras que tentam nos controlar. E nesse vídeo você vai entender como Deus nos mostra uma forma clara de vencer o medo, a culpa e a comparação, transformando sua mente em um lugar de paz, de força e de liberdade, um espaço cheio da presença dele. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Muitas vezes não percebemos, mas nossa mente pode estar contaminada por pensamentos que pouco a pouco minam nossa fé e roubam nossa força. É como se fossem sementes invisíveis plantadas em silêncio que crescem e se transformam em árvores pesadas, ocupando espaço e sufocando tudo de bom que Deus deseja plantar em nós. Esses pensamentos de medo, de comparação e de culpa funcionam como correntes que nos prendem sem que a gente perceba. O medo paralisa os sonhos. A comparação nos faz sentir sempre menores diante dos outros e a culpa rouba nossa alegria de viver. A Bíblia chama essas prisões internas de fortalezas, e é importante entender que elas não surgem de um dia para o outro. São construídas aos poucos, com palavras negativas que ouvimos, situações dolorosas que enfrentamos e crenças distorcidas que fomos guardando como se fossem verdades absolutas. O mais perigoso é que essas fortalezas se escondem. Muitas vezes, a pessoa acredita que sua vida não muda porque o problema está fora, quando na verdade a raiz está dentro. É por isso que tantos vivem frustrados, tentando lutar contra o mundo, quando a verdadeira batalha acontece na mente. A palavra de Deus nos mostra que não podemos vencer com nossas próprias forças. É preciso identificar esses pensamentos que se repetem e entender de onde vêm. Só assim podemos nos libertar. Enquanto não reconhecemos que eles estão lá, continuamos presos em uma prisão invisível. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos nessa luta. Ele nos dá armas espirituais poderosas para quebrar cada corrente e reconstruir nossa mente. E o primeiro passo é enxergar com clareza onde essas fortalezas estão escondidas. Sem esse diagnóstico, não existe vitória. Mariana era uma mulher que, para todos ao redor, parecia ter a vida organizada. Estava sempre com um sorriso no rosto, trabalhava com dedicação, cuidava da família e participava ativamente de sua comunidade. Quem a via de fora acreditava que tudo estava bem, mas por dentro ela travava uma luta silenciosa. Sua mente estava cercada por pensamentos negativos que a acompanhavam desde a juventude, palavras duras que havia escutado, experiências dolorosas que nunca foram curadas e comparações constantes que fazia consigo mesma se transformaram em muros altos, quase impossíveis de derrubar.
Mariana vivia dominada pelo medo de fracassar, sentia-se inferior quando olhava para os outros e carregava uma culpa pesada por erros do passado que não conseguia esquecer. Esses pensamentos se repetiam como um eco dentro dela, roubando sua paz e sua alegria. Mesmo em momentos felizes, havia sempre uma voz que lembrava suas falhas e a fazia acreditar que nunca seria suficiente. O mais doloroso é que ninguém sabia da batalha que ela enfrentava. Enquanto todos viam uma mulher forte, por dentro ela se sentia prisioneira, sufocada em correntes invisíveis. Essa luta não estava em seu trabalho, nem em sua família, nem nas circunstâncias externas, mas em sua mente. A história de Mariana revela algo que muitas pessoas vivem, uma guerra que não aparece para os outros, mas que consome por dentro. É um lembrete de que qualquer pessoa pode estar sorrindo por fora, mas enfrentando batalhas secretas na mente. Mariana é um espelho da realidade de muitos, que carregam pensamentos que se repetem tanto até se tornarem fortalezas. Sua vida mostra que sem a renovação da mente, até mesmo os que parecem firmes podem estar presos em correntes invisíveis que roubam a verdadeira liberdade. O profeta Elias tinha acabado de viver uma das maiores vitórias de sua vida. Diante de todo o povo, ele enfrentou centenas de profetas de Baal e viu o fogo de Deus descer do céu, provando que o Senhor era o verdadeiro Deus de Israel. Era um momento de triunfo, mas logo depois dessa grande conquista, Elias se viu tomado por medo e desespero. Uma ameaça de morte feita pela rainha Jezabel foi suficiente para que ele perdesse a coragem e fugisse. O homem que havia desafiado multidões agora se escondia sozinho no deserto, pedindo a Deus que tirasse a sua vida. O peso emocional e mental era tão forte que ele não conseguia enxergar saída. Cansado e sem forças, Elias entrou em uma caverna, buscando refúgio não apenas físico, mas também interno. Ali, em meio à escuridão e ao silêncio, Elias esperava ouvir Deus de forma grandiosa, talvez em trovões, em ventos fortes ou em fogo ardente, como tantas vezes havia acontecido. Mas não foi assim que Deus se manifestou. O Senhor não veio em explosões de poder, mas em um sussurro suave, quase imperceptível. Foi nesse detalhe que Elias entendeu algo profundo. A restauração da mente não vem sempre de maneira espetacular, mas através da delicadeza da presença de Deus que fala direto ao coração. Essa experiência mostra que até mesmo um profeta, usado por Deus de forma extraordinária, podia se sentir derrotado e preso em suas próprias fortalezas mentais. Elias, que havia enfrentado gigantes espirituais, não conseguiu vencer sozinho as batalhas dentro de si. E foi somente no silêncio da caverna, ouvindo a voz suave do Senhor, que ele encontrou forças para se levantar novamente. É nesse ponto que Deus mostra que a cura da mente é uma obra profunda, feita em silêncio e ternura. Fortalezas mentais são como muros invisíveis que se erguem dentro da nossa cabeça. Elas não aparecem de repente, mas são construídas aos poucos, com cada pensamento negativo que se repete, com cada mentira que aceitamos como verdade, com cada lembrança dolorosa que guardamos sem entregar a Deus. São ideias que se tornam tão fortes que parecem inabaláveis, como se fossem parte da nossa identidade. A pessoa começa a acreditar que nunca será capaz, que não merece ser feliz, que está condenada a viver debaixo do medo ou da culpa. Essas fortalezas se levantam contra o conhecimento de Deus, distorcem a realidade e nos fazem enxergar a vida de forma limitada. A Bíblia ensina que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais que se aproveitam dessas construções internas para nos manter presos. Por isso, não é com força humana que esses muros caem. Nenhum esforço próprio, nenhum pensamento positivo ou estratégia puramente humana é suficiente para derrubar essas barreiras.
A única maneira é usar as armas espirituais que Deus nos entregou, e a principal delas é a sua palavra. A verdade de Deus tem poder para desmascarar cada mentira que foi plantada, para expor cada engano e abrir espaço para a liberdade. Entender o que são essas fortalezas é fundamental para iniciar a transformação. Quando reconhecemos que esses muros não fazem parte de quem somos, mas foram erguidos com base em enganos, damos o primeiro passo para a libertação. E quando usamos a palavra como espada, conseguimos romper com os padrões que nos aprisionavam. É como se a luz de Deus invadisse a mente, iluminando os cantos escuros e derrubando cada tijolo construído pela dor e pelo medo. É nesse processo que a mente começa a ser renovada e restaurada. A forma prática de enfrentar as fortalezas mentais começa pela palavra de Deus. Cada pensamento negativo precisa ser combatido com uma verdade bíblica. Quando a mente insiste em dizer que você não é capaz, é necessário declarar que tudo é possível para aquele que crê. Quando o medo tenta paralisar, é hora de afirmar que o perfeito amor lança fora todo temor. Não basta apenas pensar nessas verdades em silêncio. É preciso pronunciá-las em voz alta. Porque quando falamos, nossa fé se fortalece e nossa mente é lembrada daquilo que Deus já disse. Essa prática, chamada de confissão, é uma arma espiritual poderosa, porque substitui a mentira que ecoa dentro de nós pela verdade eterna que vem do Senhor. Além da confissão, a adoração em voz alta também tem poder para transformar a mente. Quando cantamos louvores, mesmo em meio a pensamentos pesados, a atmosfera espiritual muda e a mente encontra descanso. O hábito de repetir declarações de fé e versículos cria novos caminhos na mente, quebrando o ciclo de pensamentos tóxicos que se repetiam como correntes. É como se, pouco a pouco, os tijolos das fortalezas fossem sendo arrancados e substituídos por verdades sólidas. Esse processo exige constância. Não é uma prática de um único dia, mas um estilo de vida em que a pessoa escolhe diariamente encher a mente com a palavra de Deus. Cada confissão, cada cântico, cada declaração em voz alta vai reprogramando a forma de pensar, alinhando os pensamentos à vontade divina. Aos poucos, a confiança perdida é reconstruída, a fé ganha novo vigor e a mente deixa de ser um território de prisões para se tornar um espaço livre, cheio da presença de Deus e da certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. A transformação da mente também passa pelo ambiente em que vivemos e pelas escolhas que fazemos todos os dias. Não adianta encher o coração com a palavra de Deus se continuamos cercados de influências que nos puxam para baixo. Conversas negativas, pessoas que apenas criticam, músicas ou conteúdos que alimentam a tristeza e a comparação, funcionam como combustível para fortalecer ainda mais os muros internos. Por isso, é essencial vigiar o ambiente, selecionar melhor aquilo que escutamos, o que assistimos e até mesmo os lugares que frequentamos. Quando a mente é exposta constantemente a estímulos ruins, torna-se mais difícil manter a fé firme. Mas quando escolhemos um ambiente saudável, de encorajamento e esperança, é como se abríssemos janelas para que a luz de Deus entre e ilumine os pensamentos. Outro ponto fundamental é o perdão. Muitas fortalezas são sustentadas por lembranças do passado, feridas antigas e ressentimentos que nunca foram curados. Enquanto a mágoa permanece, a mente fica presa ao que aconteceu e não consegue avançar. O perdão não significa esquecer ou aprovar o que fizeram, mas soltar o peso que aprisiona o coração. Quando escolhemos liberar perdão, as correntes que nos ligavam ao passado se rompem e o espaço é aberto para que a paz de Deus ocupe o lugar da dor. Criar hábitos saudáveis também é parte dessa jornada. Ler a palavra, reservar momentos de oração,
Cultivar amizades que edificam e cuidar do corpo são práticas que fortalecem a mente contra ataques. Assim como o corpo precisa de alimento bom para ser forte, a mente precisa de um ambiente limpo e de escolhas corretas para se manter renovada. Quando unimos ambiente saudável e perdão verdadeiro, as fortalezas perdem força e a mente começa a ser purificada, tornando-se pronta para receber a plenitude da presença de Deus. O medo e a comparação são dois dos maiores inimigos da mente. Eles surgem de forma sutil, mas quando não são vencidos, criam muros altos que impedem o avanço. O medo paralisa, faz a pessoa desistir antes mesmo de tentar, gera insegurança e rouba a coragem de viver aquilo que Deus planejou. A comparação, por sua vez, faz com que a pessoa olhe constantemente para os outros, sentindo-se sempre menor, incapaz ou atrasada em relação ao que os demais conquistaram. Juntos, medo e comparação alimentam uma sensação de fracasso constante, mesmo quando a vida está progredindo. A Bíblia traz exemplos claros que mostram como esses inimigos precisam ser enfrentados. O povo de Israel, quando estava diante da terra prometida, se viu diante de gigantes. A promessa já havia sido dada por Deus, mas o medo os fez acreditar que seriam derrotados. Apenas Josué e Caleb tiveram coragem de enxergar a vitória, porque decidiram confiar no que Deus dizia e não no que os olhos viam. Da mesma forma, Paulo declarou que esquecia o que havia ficado para trás e avançava para o que estava adiante, mostrando que a vida não pode ser vivida olhando para trás, nem comparando-se com outros. Cada pessoa tem uma jornada única, e quando compreende isso, o peso da comparação perde força. Enfrentar os medos não significa que eles deixarão de aparecer, mas que não terão mais poder de paralisar. É decidir avançar mesmo com incertezas, confiando que Deus está no controle. É escolher parar de medir a vida com a régua dos outros e começar a viver de acordo com o propósito que o Criador determinou. Assim, os muros erguidos pelo medo e pela comparação caem, abrindo espaço para uma mente fortalecida e livre. Chegamos ao momento em que a transformação se concretiza. A mente, antes cheia de medos, comparações e pensamentos negativos, começa a se tornar um espaço renovado, cheio da presença de Deus. Cada barreira interna que parecia impossível agora dá lugar à paz, à fé e à clareza de pensamento. A pessoa percebe que não precisa mais ser refém de lembranças dolorosas ou de mentiras que repetia para si mesma. A mente, que antes era um campo de batalhas silenciosas, torna-se um território sagrado, pronto para acolher pensamentos corretos, esperança e confiança que vem do Senhor. Nesse ponto, é hora de se envolver ativamente na própria transformação. Repetir versículos, declarar frases de fé e escolher palavras que edificam não é apenas um exercício, mas um compromisso com a mente renovada. Cada prática diária fortalece a consciência de que Deus está no controle e que a mudança não depende apenas da força própria, mas da entrega à palavra e da obediência a Ele. A renovação não acontece de uma vez, mas é contínua, construída a cada escolha de substituir mentiras por verdades, medo por coragem e dúvida por fé. O impacto dessa mudança vai além do interior, transforma decisões, relacionamentos e atitudes diante da vida. A mente renovada passa a refletir o coração de Deus, tornando-se um lugar de liberdade e criatividade espiritual. No final, fica claro que cada pessoa pode transformar seu próprio pensamento e, assim, conquistar uma vida de paz e propósito. Esse é o convite final: assumir a responsabilidade pela própria mente, escolher todos os dias a verdade de Deus e experimentar a plenitude que só Ele oferece, vivendo com confiança, coragem e fé renovada.
Se você sentiu que esse vídeo tocou sua mente e trouxe clareza para a sua vida, não deixe de continuar essa jornada com a gente. Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai transformar a sua mente e fortalecer a sua fé. Queremos que você faça parte dessa comunidade que busca diariamente crescer, aprender e viver com mais paz e propósito. E queremos ouvir você. Nos comentários, compartilhe qual pensamento ou fortaleza você mais sente que precisa vencer e como pretende aplicar essas ferramentas na sua vida. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. Vamos juntos derrubar essas barreiras mentais, renovar a mente e viver uma vida cheia da presença de Deus. Cada comentário seu é um passo na direção da liberdade e da transformação.